pessoal, boa tarde. Antes de prosseguir, eu queria explicar uma coisinha que passou batida aí, tá? Os moldes, na próxima sequência de vídeo, vão aparecer os moldes das estruturas da mochila, né? Então, foi feito o molde de estrutura e eu não expliquei como é que foi. Isso aqui é a estrutura da mochila, né? Esse aqui é o traçado original da mochila, tá? Esse é o traçado original, é o primeiro traçado que a gente fez no primeiro vídeo, quando aprendeu, entendeu como funciona a ferramenta forma, a ferramenta retângulo e as curvas, né? Então, esse é o traçado original, sem a margem de costura. Essa aqui é a estrutura que a gente cola no verso da mochila quando a gente utiliza ou um EVA, quando a gente utiliza espuma ou qualquer outra estrutura, recouro. Normalmente a gente faz a estrutura de uma peça com 1 centímetro a menos para evitar acúmulo de costura na hora que a gente passa na máquina, tá? Isso não aparece no vídeo original, né, da autora do projeto, mas é uma constante aqui quando a gente faz, né, quando a gente costura as peças da gente. A gente usa a estrutura, mas a gente não utiliza a estrutura do tamanho da peça, a menos que essa estrutura seja uma coisa muito fininha. Aí pode ser. Então, vamos supor, só para ficar mais claro isso, vamos supor que eu vou fazer diferente, tá? Eu vou selecionar aqui, pronto. Vamos supor que eu tenho a minha mochila tá aqui, né? Eu cortei sem margem de costura, tá? A margem de costura é aquela que vai ficar lá fora, do lado de fora. E aqui eu tenho a estrutura que eu vou colar, tá bom? Então, eu vou fazer isso, né? Eu vou colar a estrutura, só que de preferência ela tem que ser branca, senão não vai dar para ser visível, né? E aí, eu vou colar aqui, ó, tá? Olha que coisa interessante, vamos aprender uma coisa para frente da camada. Tá? Ela estava atrás. Então, eu tenho que colar na frente, não atrás. Isso aqui, gente, é bem interessante, ó. Para trás da camada, para frente da camada, tá? Se eu clicar aqui para trás, ela tá atrás disso aqui, eu não vejo. Se eu clicar para frente, ela tá, obviamente, aqui na frente. Então, essa aqui é a minha estrutura que eu resolvi colar nas costas, né, do tecido, nas costas do corte que eu fiz da mochila, tá bom? Então, é sobre isso aqui que a gente vai falar, tá? A gente não falou, né, esqueceu, eu esqueci de falar, então eu vou deixar aqui, pronto, essa estrutura, e aqui também sem preenchimento, tá? Então, para eu chegar aqui, eu tenho que partir do traçado original, né? O traçado original assim, após eu ter feito esse traçado, a primeira coisa que eu faço é essa aqui, é a estrutura, para só depois eu colocar a margem de costura. Então, eu faço aqui, eu faço a seleção, venho aqui no contorno, né? E vamos lembrar que o contorno pode ser centro, pode ser interno, pode ser externo. Até então, a gente tem trabalhado com este contorno externo para fazer as margens de costura dos moldes, né? Mas agora a gente vai trabalhar com o contorno interno, com aquele que é feito para o lado de dentro do molde, tá? Eu fiz de 1 centímetro. Pode ser que, conforme o projeto, a costura, isso mude. 1,5 centímetro, 1,20 centímetro, 0,70, pode ser. O importante é saber a técnica, tá? Então, eu fiz essa estrutura, eu fiz esse contorno aqui dentro, e esse contorno é o contorno que me interessa ficar, é esse aqui, tá? Então, depois de fazer, eu venho aqui, clico com o botão direito e peço para separar o contorno, tá? Peço para separar o contorno, aguardo. E é esse contorno aqui de dentro, vamos ver se é o mesmo?
Não é, esse é o de fora, tá? Quando eu tiro, eu vou conferir. Esse aqui é maior, esse aqui é o menor. Então, é esse contorno aqui de dentro que é a minha estrutura, tá? Este aqui é o contorno de fora. Ó, como é que tava isso? Tava assim, certo? Tava assim. Essa parte interna e a parte externa. Eu pedi para o programa fazer um contorno de 1 centímetro que fosse interno. Depois eu pedi para fazer a separação desses contornos através do clique do mouse em cima com o botão direito, pedi para separar. Na hora que separa, a gente faz a remoção dos contornos. Normalmente é o contorno maior que sai primeiro, tá? E às vezes a gente não observa isso. Então, esse aqui é o menor, que é o interno, é o que diminuiu o meu molde, né? Então, é esse que me interessa, esse aqui, tá bom? Este aqui vai ser, então, a estrutura da minha peça, tá? Essa aqui eu jogo fora, porque eu já devo ter, né? Isso aqui salvo em algum lugar. Então, eu só utilizei para fazer essa estrutura. Essa aqui é a estrutura, é a mesma que essa aqui, tá? Aqui, ó, a mesma coisa. Então, essa é a estrutura da mochila. A mesma coisa eu faço com a estrutura do bolso da mochila, a mesma coisa eu faço com a estrutura do anel do zíper, enfim, de tudo, tá? Eu faço uma redução de 1 centímetro para dentro do molde original, tá ok? Era só isso que eu queria falar sobre a estrutura. Eu acho que dessa forma vai ficar mais fácil para vocês fazerem e terem já essa modelagem, é melhor, tá? É muito melhor do que você ter que pegar, fazer o corte do tecido e ficar fazendo, né, o contorno à mão, né? Com a régua, compasso. Não, se você está aqui no programa fazendo já os seus moldes, faça o molde da sua estrutura, né? Faça o molde do corpo da peça já com a costura também, tá? Estrutura, costura, sai tudo dessa mesma ferramenta, contorno. Tudo vai depender. Se é costura, eu aumento 1 centímetro. Se é estrutura, eu diminuo como eu fiz agora. Tá certo? Vamos para o próximo então.